Cripto na Real tá de volta e chegou o nosso momento de cripto-reportagem. Mal sabia Satoshi Nakamoto que ao inventar blockchain lá em 2008, as transformações iriam bem além aí puramente das finanças. Ou será que ele já tinha noção disso? Pois a tecnologia já ajuda a gente a lidar bastante com o nosso próprio lixo, né? Os blocos são inseridos na reciclagem dos materiais e geram o dinheiro verde. A gente vai entender os detalhes agora na cripto-reportagem com o Guilherme Gama. Aos 73 anos de idade, seu Edmundo vai para as ruas todos os dias à procura do que muita gente chama de lixo. Trabalho que começou de forma improvisada. Aí eu pegava latinha, pegava garrafa, pegava coisa, e uma sacolinha na mochila. Aí a coisa foi crescendo. Essa é a terceira de hoje. Hoje a Fiorino tá lotada de material. Seu Edmundo é só o começo de uma longa cadeia de reciclagem e de blocos na blockchain. Ele é um dos recicladores que entrega os resíduos em postos da Green Mining, que quer dizer mineração verde. É uma startup brasileira focada em logística reversa usando o blockchain. A ideia é que os materiais descartados não caiam em aterros, mas sim que voltem para a indústria, evitando a emissão de poluentes na fabricação de novas embalagens. E nesse processo, Erivaldo também sai ganhando. Eu entro no aplicativo, coloco lá o que eu tô trazendo, vidro, papel, papelão. Aí eu venho aqui, descarrego, ele pesa, aí ele já me fala quanto que deu. Eu já volto para casa já sabendo quantos que eu vou receber, quanto que eu tenho. Para garantir esse caminho, todo o reciclável recolhido pelo Erivaldo vira um token na rede Lunix, por contratos inteligentes, algoritmos automatizados que rodam na blockchain. A rede tem material reciclável virando token. Esse é o primeiro passo para entrar de fato na blockchain, é o chamado input de dados. É o momento em que todo esse material é pesado, vira um número com um código atrelado a informações de origem. Esse é o primeiro elo dessa corrente que agora já está feito. Então, quando você entrega numa estação, a estação ela começa a encher de tokens ali naquela carteira. Quando eu entrego esse material para a recicladora e faturo esse material, eu transfiro esses tokens para a carteira da recicladora. Então eu garanto que não sobra nada aqui e eu garanto que 100% veio para o próximo elo. Todo esse papel branco e papelão vão para a fábrica de papel da Ibema, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Aqui, o papel é tratado com limpeza física e química e vira matéria-prima para papel novinho em folha de volta ao mercado. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, as empresas são obrigadas a dar essa destinação correta às embalagens após o uso. E mais que isso, comprovar esse destino. Por isso, o sistema que garante a origem e a quantidade do material é tão importante e valioso para as entidades. O importante, né, dessa parceria com a Green Mining é a confiabilidade que nos dá, né, para saber que a gente está tratando com uma matéria-prima de procedência, com rastreabilidade, né, remunerando as pessoas, né, diretamente no ponto final de coleta e também garantindo, né, que todo esse processo que seja realmente um produto que traga esse apelo de sustentabilidade e essa parte social. Hoje, no Brasil, apenas 4% dos resíduos sólidos são reciclados, de acordo com dados da Abrema, a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Mesmo com as empresas obrigadas a reciclar 32% de tudo que sai das fábricas, o problema é que grande parte do processo ainda é manual, fragmentado e pouco auditável. Com a ajuda da blockchain, esse cenário muda, inclusive para o reciclador. Com os materiais certificados mais valiosos e indo direto da mão do catador para a empresa, dá para ver mais a cor do dinheiro. Porque assim, no ferro velho tradicional, eles pagam muito pouco e enrolam muito. O próximo passo é fazer com que todo esse processo também vire uma moeda de troca no mercado ambiental. A ideia é que com os dados inseridos como NFTs, cada tonelada de material reciclado possa ser convertida
em créditos de carbono. Esse crédito, um certificado sustentável que pode ser comprado por empresas para compensar a emissão de poluentes. Aqui está a equivalência em CO2 por você ter reciclado aquele volume de materiais. Essa equivalência é comprada no mercado e a gente vai vender via NFT por causa de todos os dados que estão embutidos aqui de pesagem, notas fiscais, tudo que a gente comentou, mas também que ele pode ser aposentado. Uma vez que ele é seu, acabou, ele não é de mais ninguém. Né? E ele garante a sua compensação de emissões do ano de 2026, por exemplo. A expectativa é que com o material em NFT, o bolso fique mais cheio e a natureza mais limpa. Papel, vidro, principalmente o vidro, o plástico, isso na natureza vai levar muito tempo para se decompor. Então, a gente tendo uma oportunidade de fazer uma fonte de renda com isso e salvar a natureza, para mim eu já estou feliz, cara. Muito legal, né? Falar em salvar a natureza e já conseguir unir todo esse assunto de Bitcoin, pois eu vou chamar agora Guilherme Gama, que é o dono dessa reportagem, para trazer mais detalhes. Tudo bem, Gui? Tudo bom, Muri? Boa noite a você, para quem tá em casa. E é muito interessante esse movimento que a gente está acompanhando agora, blockchain dominando diferentes tópicos, diferentes temas, e agora não é só mais para Bitcoin especificamente, não é só nesse mundo, mas aparentemente o nosso mundo real também. A gente está vendo reciclagem agora, algo que a gente consegue tocar. Isso é muito doido, de fato, é tudo o que você falou. O Bitcoin começou ali com a blockchain lá em 2009, 2008, mas hoje a gente tem ativos do mundo real entrando na blockchain. Então não é só uma sequência de zeros e uns ali no computador. É um processo de reciclagem, é um quadro de um artista, é uma música virando NFT e voltando para a blockchain. Isso está mudando bastante como a gente enxerga o que tem valor de verdade no mercado. E é muito interessante, e eu sei que você já fez várias reportagens sobre todas essas mudanças que estão acontecendo. Essa de reciclagem é só mais uma e é um baita de verdade no mercado. E é muito interessante, e eu sei que você já fez várias reportagens sobre todas essas mudanças que estão acontecendo. Essa de reciclagem é só mais uma e é um baita exemplo. Você consegue lembrar também de outras opções? Você falava da camiseta, falava também do Cobra. Isso, a gente tem tudo que envolve como esses dados são importantes e rastreabilidade, autenticidade, ter um histórico para saber de onde veio aquilo. Tudo isso está envolvendo agora blockchain. A gente vê desde semáforos inteligentes até com blockchain, agora em agricultura, também tem relacionado ao uso de marcas, música, tokens de fãs, é realmente muita coisa, um universo muito novo aí. É isso aí, a gente vai cada vez mais mostrar para vocês esse universo, mas agora a gente vai também mostrar um outro universo, do Decifra, aqui com o Gui Gama. Gui, a gente ouviu uma expressão na reportagem, eu queria saber o que é aposentar um NFT. É deixar de lado um NFT? O que é exatamente? Então, é um termo meio curioso, né? A gente ouve falar desse aposentar o NFT, porque não é remunerar ele pelos anos de trabalho, não. Mas, por outro lado, de fato, é dizer que o NFT não precisa mais trabalhar, né? Ele chegou no fim da sua vida útil. É uma expressão no sentido figurado mesmo, de deixar de lado porque ele já cumpriu o seu papel previsto. É um processo irreversível e que também envolve termos técnicos de sumir com esse token. E a gente fala um pouco dele mais pra frente, mas primeiro vamos entender então o que é aposentar um token, Muri. E quero só fazer uma menção honrosa para essa arte maravilhosa do NFT velhinho com uma boina. Uma graça, né? Muito fofo. Mas como é que é? Conta pra gente, então. A gente tem uma arte que mostra pra gente, então, alguns pontos do que significaria aposentar esse token. Tá. É um termo de negócios, porque significa que esse ativo digital já cumpriu o seu papel. Então, ele tem um propósito, principalmente o NFT, que está ligado a um processo que envolve, então, por exemplo, o uso de imagens, textos, tudo isso acoplado a um ativo. Ele tem os seus benefícios, vantagens, relações, e isso já foi então exaurido. Você já utiliza tudo isso, ele cumpre seu propósito e a partir daí ele precisa ser aposentado, ficar de lado. Então você
faz o processo de interrupção de movimento. Ele para de transitar de carteiras, ele não pode mais se movimentar. Quando a gente fala de negócios do mercado ambiental, isso é muito importante, principalmente para o crédito de carbono. As empresas não podem ter uma dupla contagem. Um crédito de carbono pode ser usado para compensar as emissões de CO2 apenas uma vez. Quando você interrompe esse movimento, você faz com que, de fato, sinal fechado, esse token é utilizado só para isso. E aí é um processo irreversível, né? Porque eu não posso fazer duas vezes isso. Uma vez que um token é aposentado, já era, ele cumpriu o seu propósito e agora ele fica num 0-0 ali na carteira. E aí, depois de ficar nesse 0-0 aí, depois que inutiliza, nesse caso, o que acontece? Esse token aí é feito meio que um burn. Essa é uma nova palavra também. É o quê? Uma queima? É uma queima, Muri. Essa moeda, inclusive, atrás de você, esse NFT, foi queimado. Pega fogo agora que a gente troca a nossa arte e ele vai ser incendiado na próxima tela, porque é justamente isso, é a queima, o burn desse NFT. Ele é a destruição do ativo, e aqui a gente usa entre aspas, porque não dá para destruir um ativo de verdade. Pois é. Uma vez que um ativo está dentro da blockchain, ele vai continuar ali e você tem todo o histórico, a rastreabilidade dele. Ele não some, ele não vai para lugar nenhum. A diferença é que ele fica inutilizado. O burn é um termo mais técnico de aposentar o NFT. É como se emprega, então, essa forma de interromper a sua movimentação. E ele é usado também para correção de erros. Quando você tem os airdrops, lança novos tokens e às vezes eles podem ter falhas, protocolos que não funcionam muito bem. Às vezes uma estratégia da exchange, dos protocolos, é só sumir com esse token. Então às vezes você faz um burn também. Mas como a gente está falando de economia, isso também está ligado à escassez. Às vezes é uma estratégia para fazer com que esse token tenha mais validade no mercado. Então você faz com que ele suma, você diminui a quantidade de tokens disponíveis fazendo um burn, comprando e destinando eles para uma carteira 00. É quando você dá um início, um evento para o protocolo destinar aquilo para uma carteira que não vai ter mais movimentação. E aí, é claro, você tem uma relação de deflação no mercado, menos produto, você pode fazer mudanças ali no preço, oscilações relacionadas a esse burn. E é interessante porque como tudo isso é rastreável, você consegue ter um recibo fiscal de que aquele token realmente teve um burn. E é isso que é utilizado pelas empresas, como a gente viu na reportagem, para fazer com que um crédito de carbono seja de fato consumado. Ele foi usado, foi compensado aquela emissão de CO2. Tem a comprovação ali, então. É isso. Gui Gama, obrigada, viu? Por enquanto, já você volta pra gente conversar mais. Me chama que eu venho. Pode deixar.